Seja bem-vindo ao meu canal Como Viver e Agradar a Deus. Aqui quem fala é Wesley. Você é muito bem-vindo ao meu canal. Meus irmãos, vamos falar sobre um pouco sobre política. Eu estava aqui lendo um livro do Heber Campos Jr. O nome do livro é Amando a Deus no Mundo, por uma cosmovisão reformada. Esse livro é ótimo. Compre este livro. Vai falar sobre, abordar sobre a cosmovisão, é, e vai abordar vários temas. E esse livro aborda um tema bem interessante que é sobre a política. Eu separei alguns pontos aqui do, do livro sobre amando a Deus no mundo, que fala, e ele trata de uma política. O interessante que ele aborda até sobre a política de 2014, né, a anterior e tal. Ele vai falar sobre um assunto bem interessante. Por quê? Porque o cristão não pode falar sobre política na igreja. É, porque esse abafamento e tal. Isso é completamente errado, porque o crente ele deve eh, falar sim sobre política, desde que ele não se apoie em uma pessoa como fosse como o Salvador, o seu rei. Mas o crente ele deve sim ter uma visão melhor sobre a política, como ele deve agir, como ele deve votar, pensar, escolher e tudo mais. O cristão, ele deve sim, o cristão, ele não é isento e também ele ele não tem que ficar afastado. O crente deve estar na sociedade, fazendo a diferença, pregando o evangelho, mas não se misturando com o mundo. Então a escolha dele tem que ser pautada biblicamente aquele governo melhor que tem a sua função e não venha fazer que a palavra de Deus seja completamente um nada para ele. Então o cristão tem que ter uma escolha. Então o Heber Campos Júnior, o livro dele, Amando a Deus no Mundo, ensina a cosmovisão cristã, que isso inclui a política, que não é neutra e deve ser vivida diante de Deus. Então a base bíblica diante disso está um exemplo de Daniel, que foi fiel a Deus mesmo em governo pagão. Ele foi fiel. Ele não se dobrou, não se ajoelhou diante de uma estátua. Então, a autoridade política, né? Política está sob a autoridade de Deus. Atos 5, capítulo 5, versículo 29 diz assim: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando os apóstolos ali foi preso e pediram para que ele não pregasse, não falasse mais o nome dessa pessoa que ele prega, que era Cristo. Então ele diz lá: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então importa obedecer a Deus. O princípio político que é interessante também, é sobre a soberania de Deus. Todo governo responde diante de Deus. Lembra em Romanos capítulo 13, está escrito: toda autoridade foi instituída por Deus. Foi instituída por Deus. Então Deus colocou essa autoridade ali, é Deus que colocou. Foi instituída por ele. Agora, se a autoridade não fizer a função dela, assim como Deus pede, então ela está em desobediência a Deus. A política deve proteger os fracos e promover o bem. No caso, no nosso país não está acontecendo isso, está bem diferente. Quando as leis contradizem a palavra, perde o valor moral. Então, é o que acontece no nosso dia. A política, como serviço público, não busca de poder. Ela não busca de poder. E é o que acontece no nosso dia, né? A política hoje em dia está mais querendo mostrar poder, força e autoritarismo do que fazer o bem, né? Ajudar as classes, a, as pessoas, tudo. Então ela está mais para autoritarismo do que fazer o bem, né? Governar retamente diante, assim como Deus pede, né? E
a participar da vida pública de modo consciente, bíblico, voltar e agir com discernimento das propostas. Assim, todo crente tem que fazer isso. Evitar a ideologia que contradiz a fé cristã. Cuidado com o mundanismo, não ser moldado pelo secularismo. Então, o cristão tem que ter toda essa mente. É uma visão, cosmovisão. Então, tem que ter uma visão diante disso. O cristão não pode se amoldar ao secularismo desse mundo e nem voltar em ideologia que contradiz a fé cristã. Eu vou nem dizer qual que é as ideologias. Todos sabem qual que é a ideologia de uma pessoa que apoia o socialismo, o comunismo. Ó, não tem, não existe. Da história do comunismo de Karl Marx, quando ele que inventou socialismo, comunismo, se você pegar todas as falas dele, os livros dele, é só berração, só coisas antibíblicas. Então, nenhuma, nenhuma da esquerdista, parte da esquerda, tem como um viés que vai falar, é um viés cristão. Não, não é. Se você pegar a bandeira, a foice, o machado ali, tudo, o que significa todas aquelas questões ali, você vai ver que eles são anticristo, anticristão, antibíblia. Não tem como, é impossível isso. Então o crente ele tem que voltar ali segundo o melhor que está pautado nas escrituras, né? Então, mas nem sempre há soluções fáceis, né? Então, em relação ao que está acontecendo no nosso país, tem uns regimes corruptos, leis injustas. Então, é uma guerra constantemente contra potestades, é constantemente, né? Então, o cristão tem que ter sabedoria e discernimento diante dessas situações. A cosmovisão cristã orienta, mas não elimina a luta contra o pecado. Então, ela orienta, mas não elimina a luta contra o pecado. Eu vou colocar aqui um pedaço do livro de Heber Campos Júnior para vocês dar uma olhadinha aí. Diz assim: quanto ensinamos sobre política? Em tempos de eleição, é possível que ouçamos na igreja sobre a importância de votarmos com inteligência. Talvez o pastor ou algum líder até ouse dizer que o cristão não vota. Necessariamente em outro cristão, alguns votam como se a solução política do país fosse colocar uma maioria cristã no governo. Isso se dá porque a filiação religiosa é uma preocupação contínua em nossa cultura política. Na época em que Michel Temer se candidatava como vice-presidente da República, houve muito temor dos evangélicos por uma suposta ligação dele com o movimento satanista. Há quem alerte sobre não identificar determinada ideologia com o reino de Deus. Na eleição presidencial de 2014, ouvimos preocupações em torno do aborto. Porém, temos dificuldade em ir além desse tipo de debate político no âmbito eclesiástico. Igreja parece ser um lugar onde não se discute política, ao menos não profundamente. Isso não significa que não haja cristãos que se preocupem com o debate político em nossas igrejas. Todavia, quando surge qualquer conversa de âmbito sociopolítico, parece surgir novamente os grupos polarizados mencionados no capítulo, os petistas e os progressistas. Então aqui está só uma breve parte sobre o livro, que é muito interessante. Eu gosto bastante desse livro. Então, o cristão, ele deve ter entendimento em relação a isso, ter discernimento em relação a isso, para não cair nos erros. Lembrando, não tem como um cristão ele ser de esquerda. É difícil, porque como que um crente ele pode ser de esquerda se a esquerda, a pauta dela é destruição da família, é aborto, é, é liberação das drogas, é guerra, é morte, é tudo isso. Então, não tem como, é impossível isso. Não tem... O que acontece com essas pessoas é que eu acho que ela ama o mundo.
o prazer dela não está em fazer a vontade de Deus, mas do mundo. Então não tem como argumentar diante disso, ser crente de esquerda, não tem como. Ah, mas eu sou de esquerda aqui, mas eu não sou a favor disso. Não existe isso. Mas em relação a isso, a esquerda ou direita, o que que o crente deve fazer? Ter discernimento em quem votar, ter discernimento em quem vai votar. Estude sobre essa pessoa, o que que ela pauta, qual que é o trabalho que ela vai fazer se ela for vencer ali. Tem que estudar, estudar. O crente não pode ser uma pessoa é, isenta disso ou longe dessas coisas. O crente tem que estudar, tem que colocar à prova. Os bereanos colocaram à prova quando Paulo estava pregando. Então, o crente tem que ver corretamente. Será que isso é bom para o nosso país? Porque você é responsável daquilo que você está colocando ali e voltando. Então, temos que tomar muito cuidado em relação a isso, é, quanto à política. Por que eu estou gravando vídeo em relação a isso? É porque muitos estão alienados nessa visão, nesses pensamentos. Muitos estão assim. E é triste ver crentes dessa maneira, é, votando pautas que contradiz a fé cristã, a Bíblia, a palavra de Deus. Isso é muito ruim para a igreja. Crente que tem esse pensamento, ele traz destruição para a igreja. Ele é uma pedra de tropeço para a igreja. É uma pessoa que está ali como enviado de Satanás. Porque qualquer coisinha ela vai querer alienar as outras pessoas. Então é uma fruta podre ali no meio da igreja. Então temos que tomar muito cuidado com pessoas assim. Não existe. Ou você serve a Deus ou serve as ideologias. Não tem. Que nem Elias estava, né? Elias falou para aqueles profetas lá: vocês vão ficar cochichando em dois pensamentos? Ou vocês adoram a Deus ou adoram a Baal. E tem que escolher. Não tem como servir duas pessoas, dois senhores. Ou é Deus ou é esse mundo maligno, essas pautas malignas. Então tem que colocar, tem que pensar, tem uma escolha diante da palavra de Deus, tem discernimento em relação a isso. Então, espero que vocês possam é, ter em mente dessas coisas e ter discernimento. Peça a Deus, ore a Deus, o que você pensa, se o seu pensamento está diante da palavra de Deus ou você pensa é, conforme a palavra de Deus. Então, analise o seu coração, vê se você não está pecando diante desses pensamentos ruins em relação a essa política que que quer guerrear com os cristãos. Então, meus irmãos, espero que esse vídeo venha edificar vocês, a vida de vocês. Lembrando que o meu canal é devocional, mas também é um alerta para os crentes, né? Se for falar sobre o falso profeta, falarei aqui sobre os falsos profetas. Se eu falar sobre essas coisas que está acontecendo no mundo, falarei sobre essas coisas que está acontecendo no mundo. Ainda mais no nosso país, que está acontecendo muitas coisas. A corrupção tá tremenda aqui no nosso país. Então o crente tem que acordar. O crente não pode ficar longe da sociedade. O crente tem que ser luz na sociedade. Então, se for para você estudar, se envolver, se envolva. Faça tudo para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar com seus amigos e familiares. Amém? Fica com Deus. Um abraço.